Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje eu tenho comigo a Samara Nogueira, ela que é autora de 4 livros de romance e também possui um projeto gratuito de incentivo à escrita e à leitura, onde orienta novos autores interessados a publicarem um livro. Samara, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui. Oi, boa noite. Eu quem agradeço pela oportunidade. Que bom, vamos conversar bastante sobre seus livros, sobre tudo sobre o seu projeto literário, acho que vai ser um papo bem legal. E eu queria começar perguntando para você, Samara, como que surgiu, né, esse interesse pela literatura? Eu acho que tá no sangue, sabe? Desde criança sempre gostei muito das palavras, muito de histórias, sempre gostei muito de livros. Acho que eu nasci com o dom para ler e para escrever, Uhum. porque eu não tive muito incentivo, né, por parte de família ou coisa do tipo. Eu sempre gostei mesmo de pegar. Eu comecei pelos gibis, né? Turma da Mônica, Maurício de Sim, também. Souza. Aham. Sim, e assim, aquilo ali pra mim era fantástico. Eu ficava o dia inteiro lendo gibis e era um atrás do outro. E aí eu lembro que quando eu passei para o ensino fundamental, eu tinha uma professora de português que eu não esqueço disso nunca, que ela gostava também muito de ler, né, logicamente, e ela sempre incentivava a gente a pegar livro, né, emprestado na biblioteca da escola. Uhum. E o dia que tinha que ir na biblioteca, para mim, era o melhor dia da semana. Que Porque legal. sim, a bibliotecária até perguntava, você já leu esse livro? Mas era tipo um ciclo vicioso. Uhum. Mas eu fazia aquilo assim porque eu gostava mesmo, mas eu não sabia o quão bom, né, e o quão benéfico era ler livros. Eu não sabia que ia me dar essa possibilidade de um mundo tão vasto Uhum. de coisas. Para você era uma diversão na época, né, eu imagino. E era uma Sim, leitura muito além daquela obrigatória que a gente tem na escola, né? Você buscava mais, buscava ir além, né? exatamente, exatamente. Que legal. Bom, isso se mantém até hoje, né? Naturalmente, eu imagino. E o caminho ali para escrever, né? Que é um salto grande, vamos colocar assim, né? Quando que você percebeu que talvez a leitura não era o suficiente, que você gostava de rascunhar algumas histórias? Você também se dava bem nas aulas de redação? Como que foi esse processo de escrita também? Tem todo um contexto por trás, né? Na Uhum. verdade, é uma coisa que eu tento juntar aos poucos, assim, para tentar entender como que eu cheguei até aqui hoje. Eu Uhum. lembro que quando eu era bem criança assim mesmo, e teve um concurso, né, de poemas na escola, e eu escrevi simplesmente, aqui tá pedindo para falar sobre o seu bairro, fala um pouquinho aí sobre a gente em forma de poema. E eu fui criando rimas, né, contando um pouquinho ali, né, do dia a dia no bairro. E aí um dia a diretora chegou para mim e disse que o meu poema tinha sido selecionado entre a escola inteira e eu fiquei assustada. Eu tinha o quê? Uhum. Uns 8, 9 anos de idade. Você não Aquilo imaginava, ali para mim, obviamente, né? não, aquilo ali para mim foi uma surpresa total. E aí eu comecei a parar para pensar, poxa, realmente, né? Eu me dou bem com as palavras. Aí eu comecei a fazer pequenos poemas, né? E aí começou a surgir uma história na minha cabeça, uma história de romance. E eu via filmes, lia livros e eu só começava a criar essa história na minha cabeça. Uhum. Eu acho que acho não, né? Da cabeça ela passou pro coração e eu não consegui mais segurar ela assim só pra mim. Eu Sim. tive que escrever e eu comecei escrevendo no caderno. E foi com qual idade nesse concurso da escola? Mais ou Foi menos assim? com foi com 8 a 9 anos que eu me lembro. Nossa, E bem aí eu novinha, bem novinha. Muito nova. E aí eu troquei de escola e acabei não participando desse concurso, mas até hoje eu me lembro que eu até fiquei assustada que a Uhum. diretora me chamou. Eu falei, eu Uhum. aprontei alguma coisa e não tô sabendo. Mas foi por conta do poema que eu escrevi, e elas Sim. gostaram muito. E assim, quando eu passei para essa outra escola, né, que eu fui conhecer minha professora de português, que ela incentivava a gente na biblioteca, e foi também quando eu comecei a escrever mais, né? Uhum. E era poemas também, né? Você continuava nessa Sim, linha dos poemas?
Eram Uhum. poemas, e aí com o tempo eu comecei a criar a história na cabeça, né? O romance que hoje eu tenho, Antes do Pôr do Sol, Uhum. e eu devo ter começado a escrever ele mais ou menos com 12 a 13 anos. E foi seu primeiro livro? Esse? Foi meu primeiro livro, Publicado? Como que foi meu essa primeiro. jornada do primeiro livro? Porque, bom, você começou a escrever muito nova, né, anos atrás, e você já imaginava de fato que ser um livro? Você tinha esse sonho de ser um livro, ou ele meio que foi acontecendo ali, até pela sua idade? Enfim, como que você imaginou, né, do começo até virar de fato um livro publicado? Como que foi todo esse caminho? Na verdade, eu sempre tive em mente que eu queria ele físico, eu queria pegar ele ali, né? Ver as Uhum, páginas, a capa. Mas assim, parecia um sonho distante, porque hoje a gente está no Brasil, né? E uhum, assim, nós não temos muito incentivo, vocês já devem saber disso, os autores nacionais não têm muito uhum, incentivo, mas eu corri muito atrás, muito das coisas que hoje eu consegui para publicar o livro, eu corri atrás, eu uhum, pesquisei, eu procurei, eu fui rejeitada 2 vezes por editoras, até que uma aceitou. Então, assim, foi muito pesquisa, né? Sempre tive comigo que eu, primeiramente, tinha que me agradar escrevendo e não uhum, pensar só na questão de publicar o livro, né? E, assim, foi muito repentino também quando a editora aceitou e eu falei, poxa, agora sim. E a gente só sabe de fato o peso de escrever e de ser escritor quando realmente vem a público, né? sim, E assim, todo o caminho que eu percorri não foi difícil. Ó, desculpa, não foi fácil, na verdade, foi muito uhum, difícil. Mas vale muito, muito a pena. A recompensa é uhum. maravilhosa. É o que eu costumo falar que quando a gente pega o livro em mãos, né, o livro físico, aí parece que a gente esquece de todos os problemas que a gente teve, que tudo se resume ao livro ali em mãos. É uma satisfação muito grande, né? É Então, muito aí que a gente vê grande, que vale a pena todo esse esforço, né? vale muito a pena. E assim, Juliano, eu não tinha ideia, né, do quão isso ia me fazer amar mais ainda as palavras. Quando chegou em casa Uhum. as minhas caixas com os livros, eu chorei de Aquelas caixas emoção. pesadas, né? Sim, foi um caminho muito árduo, mas também vem a recompensa. E assim, eu não me arrependo de nada. Eu esperei fazer 18 anos, né? Assim, para Uhum. evitar mais algumas coisinhas que toda decisão que eu tivesse que tomar eu não precisasse recorrer aos meus pais. Sim. E assim que eu fiz 18, eu já estava em mente a editora, já tinha programado tudo com ela, e com 19 eu publiquei o livro. Ah, tá. Então você ainda esperou um tempo, talvez maior do que necessário, mas por conta da idade. Então a gente tá falando de alguns anos aí desse processo, né? Até a publicação do primeiro livro, né? Sim, sim, foram mais ou menos 6 a 7 anos trabalhando no livro. Uhum. E dessa jornada toda do primeiro livro, que foi muito de descoberta, né? Você estava descobrindo, não a escrita em si, mas talvez o pós-escrita, né? Que é esse maior desafio. Qual que foi a parte mais difícil, que você demorou mais tempo, que você achou às vezes que seria impossível publicar? Teve algum momento mais sensível, assim, nessa jornada toda? O processo como um todo foi difícil. Eu acho que mais assim que eu encarei como se fosse um obstáculo, vou parar aqui, vou desistir, é a Uhum, questão do apoio, sabe? Nós temos assim familiares, amigos, tudo mais, mas a gente acaba percebendo que se não, se a gente não der o passo, se não formos nós, ninguém vai fazer isso pra gente, obviamente. sim. Mas, assim, também muitas das coisas, como eu revisei meu livro sozinha, e eu, tipo assim, não tinha noção quase nenhuma, eu não sou formada em Uhum, letras para revisar ele. E na época eu não podia pagar um revisor, então eu revisei ele sozinha, então, assim, passei noites e noites revisando ele, e mandava para a editora e via algum erro e voltava. Então, assim, é um uhum. processo muito minucioso e acaba que a gente fica muito ali preso. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Sim. A gente se questiona muito, né, durante o processo, né? Isso. E muitas pessoas vinham perguntando também, como que você vai fazer? Porque no Brasil quase ninguém lê, sabe? As Uhum, próprias pessoas aqui ao nosso lado, ao nosso redor também não acreditavam. E acaba que a gente para e pensa, será que eu tomei a decisão certa?
Mas aí você pega ali a sua história, você vê o enredo, você lembra de outros escritores que passaram pelas mesmas coisas. E assim, eu acho que eu tive que. Eu acho não, na verdade, eu mesma coloquei na minha cabeça: se não sou eu, não vai ser mais ninguém. Uhum, Eu me tornei minha própria fortaleza para publicar esse livro. uhum. Que legal. E a gente tá falando então do Antes do Pôr do Sol, que é o primeiro, Isso, antes do pôr do correto? sol. E aí a gente teve sequências, né? A gente Isso, teve, tô até com o seu perfil aqui aberto do Instagram, ao pôr do sol e o outro depois do pôr do sol. Essa sequência, correto? exatamente. E, Exatamente isso. e eu imagino que do segundo, do terceiro e até o quarto livro, né? Que é Outono, as folhas caem. Então, eu imagino que de Isso. um para o outro foi ficando mais tranquilo, né? Alguns processos, já entendia do mercado literário. E aí, do primeiro livro, passando para os próximos, como que foi nessa sua jornada, esses processos e tudo mais? Mas antes disso, assim, o livro publicado foi da forma que você esperava, da forma que você imaginava? Você considera, tipo, uma realização, um sucesso pessoal, profissional? Como que foi isso? Antes da gente falar dos próximos. Sim, antes do pôr do sol trouxe para mim algumas experiências maravilhosas e é claro que nós, como escritores, a gente sempre vai colocar um defeitinho aqui, outro ali, mas eu Uhum, amo, sim. amo, amo assim do começo ao final, a capa, a história, sabe? Uhum, Eu teria feito algumas coisinhas diferentes, mas não como um todo, que mudasse tudo, porque hoje meus leitores vêm, dão um feedback e assim eu paro uhum, e penso, é isso tudo mesmo? E sim. assim, é, é muito grande a recompensa. Eu acho que eu não mudaria muita coisa, não, mas não me arrependo de nada. Foi uma Ah, das melhores entendi. decisões da minha vida. Ah, tanto é que você continuou, né? Tanto é que Sim. seguiu, né? Publicando outros. Então, Juliana, é uma coisa que acho que as pessoas também não acreditavam, né? Ah, ela vai publicar o primeiro livro e vai parar ali. Porque ela vai ver a dificuldade que é o mercado Uhum. editorial e, assim, não vai desistir, né? É Vai tipo, vai parar por passar por ali. tudo isso de novo, né? Por quê, né? Exatamente. E aí, como que Agora, foi pro próximo, pro segundo livro? Como que foi? Ao passo que eu levei 6 a 7 anos para escrever Antes do Pôr do Sol, ao Pôr do Sol, que é o segundo, né, o segundo volume, eu levei Uhum. em torno de 6 meses para escrever ele. Sim. Então, assim, já estava muito acostumada e a história que eu queria desenvolver essa história, eu queria que ela saísse assim da minha cabeça e fosse ali para o papel. Então, eu escrevi com 6 meses e ali mais um pouquinho dentro de alguns meses já estava publicando já. Uhum. É, porque é o que a gente falou, né? Todo esse processo de publicação já estava mais do que dominado, vamos colocar assim, e você estava mais madura a sua escrita, né? Você estava mais familiarizado com as palavras mesmo. Então, todos os processos são mais rápidos, né? Mas não quer dizer que é mais fácil, é só mais rápido, né? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Exatamente, Juliano. E tem um porém aí, um meio tempo de ao pôr do sol e depois do pôr do sol, eu publiquei O Outono as Folhas Caem, que é um Uhum, livro baseado em fatos reais, algumas coisas assim da minha vida, de pessoas ao meu redor, e eu publiquei uhum. ele nesse meio tempo antes de terminar a trilogia. Sim. Era um livro que eu já trabalhava nele desde muito tempo. E meu sonho é transformá-lo em roteiro para, quem sabe, no futuro, uma adaptação cinematográfica. É um livro Uhum, que não que eu tenha, que tenha sido eu que escreveu ele, mas merece muito uma adaptação. Você lê o livro assim, você pensa, poxa, tem que ter um filme desse livro. uhum, Agora, depois que eu publiquei O Outono as Folhas Caem, depois do pôr do sol foi um dos meus maiores desafios na escrita. Não foi fácil. Uma mistura talvez de entregar a história, né? Porque ele finalizou a trilogia. Ele foi o último uhum. volume, depois do Pôr do Sol foi o último volume.
E eu acho que eu criei um bloqueio na minha cabeça, porque eu não queria entregar os personagens. Eu queria continuar mexendo eles ali como um jogo de dama, sabe? Uhum, E também eu tive Covid na época e eu perdi muita memória. Muita. uhum. E até chegou um momento que eu parei na frente assim da tela do computador para escrever e eu esqueci o nome dos meus personagens principais. De tão ruim que eu tava assim de cabeça. E é Mas complicado que a gente fica muito envolvido na história, né? E só a gente sabe dos detalhes para conectar fatos, né? Então, se tem essa perda, imagina meio que o desespero que você deve ter ficado, tipo, será que não vai voltar? Será que isso vai ser para sempre? Né? exatamente. Imagino a situação complicada que você passou, né? Foi, e foi também um momento que eu passei a me questionar muita coisa. Será que eu sou capaz e eu tenho a capacidade de Sim. continuar com isso? E assim, Juliano, uma coisa igual você falou, né? Só eu poderia fazer aquilo, porque assim, nós escritores, eu pelo menos tenho o costume de pensar antes na história com carinho, antes de sentar na frente do computador, pensar bastante, eu vou escrever sobre isso, isso e isso. Mas Uhum. às vezes eu pensava naquilo e quando eu chegava na frente do computador, quem disse que eu lembrava? Uhum. Foi E uma aí, fase assim aterrorizante. e assim, e passou isso? Isso, como que tá? Isso foi quando? A gente tá falando 2020, 21? Foi Por em aí. 2021, em meados de junho, Uhum. e faltava muito pouco assim para terminar a história, mas era o crucial, sabe? Eu Sim. precisava daquilo, mas eu tentava, eu forçava, era como um bloqueio criativo total em tudo, de Uhum. memória, de tudo. E eu tinha a história planejada do começo, meio e fim. E eu não Uhum. lembrava daquilo. E eu não tinha o Sim. costume de anotar, tipo assim, né, fazer rascunhos. Eu Sim. só precisava da minha mente funcionar e eu dependi dela muito, né? Enfim, e aí eu fui trabalhando essa questão comigo mesma. Eu fui voltando, né? Fui relendo meus livros, fui procurando uma coisinha ali, outra aqui, fui voltando atrás também de autores que eu gostava muito, de filmes que Uhum. me inspiraram a escrever Legal. história, e aos poucos eu fui retornando assim, não completamente, mas o suficiente para entregar ele aos meus leitores. Ah, legal. Então, assim, foi um momento muito de superação ali, né? Então, foi um obstáculo grande que você teve, né, antes da publicação. Foi. E eu praticamente não falei isso para quase ninguém, porque não questão de orgulho, mas às vezes talvez eu fiquei com medo, tipo assim, dos meus leitores lerem e falarem assim, ela só empurrou essa história, sabe? Porque a gente tem que pensar nisso. Uhum. Ela não estava com memória boa, então ela só empurrou essa história. Sim, sim. Mas, assim, demorou bastante para publicar ele, porque pensa bem, eu publiquei Ao Pôr do Sol em 2018, então em 2021 que eu fui publicar a Sim. sequência, então demorou bastante tempo. Uhum. Assim, não porque eu quis, mas por questões de saúde. Não, mas independente dessa sequela, né, da Covid que você teve, foi um período muito difícil, que só esse período por si só justificaria um atraso, uma mudança, na publicação, né? Então, é Com algo certeza. que afetou, assim, todo mundo de formas diferentes, da mesma forma que tem pessoas que publicaram mais, tem outros que publicaram menos, isso é de cada um, né? Isso afeta de cada um, assim. Aí, Exatamente. a trilogia, ela fecha nesses 3 volumes, assim, é uma trilogia de fato? Fecha nesses 3 a história? Isso, é uma trilogia de fato, ela fecha em Uhum. Depois do Pôr do Sol. Mais pra frente eu pensei em fazer o making off, né? De um livro, né, retratando como que foi depois que a história terminou e talvez até Uhum. ilustrativo, né, para os leitores terem uma noção de como eu imagino os personagens. Isso é legal, um Algo, complemento sim. interessante. Aham. Mas por É, enquanto é um projeto que eu só penso, ainda não coloquei no sim. papel, ainda não coloquei em ação não, mas é algo que eu quero para mim sim, para os meus leitores E também. uma dúvida que eu tenho, por exemplo, sobre trilogia de fato. Você já tinha pensado desde o começo que a história seria uma trilogia? Ou, de repente, depois você escreveu o primeiro, estava ali no segundo, você via que a história poderia se estender? Como que foi? Já era pensado em 3 livros mesmo, desde o começo? Não,
quando eu estava mais ou menos no finalzinho de Antes do Pôr do Sol, é que eu fui e pensei assim, não, não vai caber em um livro só, não vai caber em dois livros só, vão ser três. Mas a Uhum, princípio eu queria que fosse só um mesmo. Mas quando eu vi que aquilo ali estava numa proporção maior do que eu imaginei lá atrás, né, com uns uhum, 13, 15 anos, eu falei, não, vão ser três livros. Aí foi no finalzinho de Antes do Pôr do Sol. E aí eu comecei a dar brecha já pro segundo. E no segundo dando uhum. brecha pro terceiro. É, porque assim, você às vezes tem uma ideia, né, ali, mas você vai escrevendo, você fala, opa, tá ganhando corpo, né? Tá Sim. desenvolvendo, a gente vai se empolgando, né? E vai chegando num ponto que se fosse um livro só ia ficar grande, né? Demais. E É, dividir a ia ficar. experiência pode ser legal, né? Dividir ali, né? Sim, sim. Uhum, Eu acho que também eu não sei você, mas quando eu vejo um livro muito grande, tipo assim, 500 páginas, 600, uhum, eu gosto de ler, sabe? uhum, Mas a gente desanima um pouco, sabe? Aí eu pensei, é um romance juvenil, né? Então vou dividir ele em três partes, né, para ficar mais tranquilo. uhum, E também é aquela coisa que os autores não querem desgarrar dos personagens. Então a gente só vai uhum. emendando uma coisa na outra. É aí que é uma outra questão de quem escreve trilogia ou sequências maiores assim, é que você passa muitos anos, né, junto de personagens, de histórias e tudo mais. E no seu caso ainda tem um a mais, né, que até o primeiro livro ser publicado foram muitos anos ali, né? Mais talvez que o comum entre outros escritores. Como que é encerrar? Como foi para você encerrar essa história? E do tipo, acabou, né? A gente tem aquele sentimento meio que de luto, né? Tipo assim, encerrou, acabou, e agora, o que que eu vou fazer? Você fica perdido. Como que foi esse sentimento, assim, de fim, né? Exatamente isso, Juliano. Parecia que tinham pegado meu coração, arrancado ele, jogou no chão em mil pedaços. Escrevendo o final dessa trilogia de Depois do Pôr do Sol, eu várias vezes eu escrevendo com os olhos cheios d'água, chorando mesmo, porque eu não queria Uhum. despedir, mas tinha que despedir. E assim, os personagens se tornam parte da nossa vida, né? Sim. Da nossa mente, porque eles estão ali o tempo inteiro, né? A gente está trabalhando com eles. E não foi fácil despedir deles. Uhum. É tanto que eu ainda quero, lá na frente, dar uma Revisitar de alguma continuaçãozinha. forma, né? Sim, a gente nunca abandona eles, está sempre no nosso coração. É igual você disse, né? Como se tivesse dado um adeus. Não é É, fácil. eu imagino. E o pior, assim, que às vezes quando vem algum leitor, alguém comentando, às vezes você nem tá pensando, já passou, alguém vem e revisita isso, fala alguma coisa, aí você volta todo esse sentimento por trás do livro, Bate né? uma saudade, bate É, uma saudade. exatamente. E aí, é, você tem algum. Quais são os seus planos, assim, para próximos livros? Como que você tem imaginado, assim, o futuro, assim, de suas novas obras, histórias? Eu quero focar bastante em escrever livros com histórias mais reais. Uhum, Eu estou trabalhando em um que eu estou começando a coletar mais coisas assim da minha vivência para colocar nele. Acho que isso interage muito mais com o leitor quando as coisas são reais, são verdadeiras. Você tira a sua base de uma coisa que realmente aconteceu. Então eu uhum, penso em trabalhar mais com livros assim. E futuramente, né, estudar um pouco mais para poder transformar eles em roteiro, como eu te disse. Eu sim. sou apaixonada por cinema, não escondo isso de ninguém. Uhum. Chega a ser até o mesmo nível que livros. Então, meu pensamento é esse. Talvez eu pare nesse que eu estou trabalhando agora para poder trabalhar nessa questão do roteiro. Sim. É, até porque você pegar um livro e transformar ele num roteiro é uma escrita diferente, tem que fazer várias adaptações, não é algo simples, né? Então realmente tem que ter uma dedicação maior, né? É algo totalmente complexo, é totalmente Uhum, diferente. Eu já estudei, já cheguei a conversar com um produtor de cinema, com um roteirista, e ele me deu total apoio, sabe? Mas assim, requer muito estudo, requer muito foco, porque é uma coisa uhum. que não é fácil. Sim, Ainda sim. mais que
eu não conheço pessoalmente alguém assim do ramo para ir me orientando em assim coisa do tipo. É, Seria uma experiência bem. e são aqueles desafios do começo, né? Então, quando você for escrever seu primeiro livro ali, né, que você tinha todas as dúvidas, né? Você também não conhecia muito bem o mercado, agora você está tendo um novo começo na parte de roteiros ali, né? Descobrir Isso, esse outro mercado que ele tem semelhanças, claro, mas ele é bem à parte, né? Ele funciona de uma forma bem diferente. isso. E como você disse, Juliana, é um desafio muito grande. Mas assim, lá atrás, essa experiência de ter me tornado autora sem muito apoio me deu essa vivência, essa experiência de Uhum, hoje também da mesma forma. Se eu não tenho um apoio hoje, eu tenho que ser o meu apoio, eu que tenho que buscar a minha finalidade, o meu sonho, entende? uhum, Então eu aprendi isso muito lá atrás, a não depender do apoio do outro para sim. realizar meu sonho. Então, assim, se for possível, eu vou fazer o impossível para tornar os meus livros, sim, um roteiro e futuramente uma adaptação cinematográfica. Não quero desistir disso e não vou. Uhum. Por tudo que você contou da sua jornada, né, de todo o trabalho que você teve e conseguiu publicar os livros, e a gente está vivendo um momento de aumento, né, no fomento da produção audiovisual, né, a parte cultural audiovisual interna, né, tem até algumas questões que eu não sei muito detalhes, mas aparentemente, né, os portais, os streamings, né, tem que ter X% da produção tem que ser nacional. Então tá fomentando bastante, né? Tem muitos cada vez mais produtoras, mais pessoas trabalhando nessas adaptações. Então é ir nesse caminho que tá bem crescente, né, no Brasil. Isso, exatamente. Parece que eles estão gostando bastante de buscar essas adaptações em Uhum. livros, né? E Uhum. parece que chama bastante a atenção do público, né? Quando É, o livro fica a faz muito oportunidade. sucesso, exatamente isso. E é muito. É quase que uma relação direta do tipo assim, um livro que ele faz super sucesso, tem muitos leitores, uma base leitora grande, vai pro streaming, também faz um sucesso. Então, é como se fosse uma prova ali, né? Se o livro. Vamos pegar um roteiro original do zero ou baseado num livro que já fez sucesso. Então, parece que é meio que um caminho óbvio ali, né? É meio que uma garantia que vai dar certo. E isso, pode ter certeza que vai dar certo. Sim, sim. É, bom, Samara, pegando uma outra vertente, eu queria entender um pouco mais sobre o seu projeto literário que você tem de incentivo, né, de fomento à leitura, como que funciona? Isso, desde que eu publiquei Antes do Pôr do Sol, eu queria que as pessoas entendessem, né, o quão bom e quão benéfico é a leitura e a escrita. Você sabe bem Uhum, que um livro, a diferença que ele faz na nossa vida. Ele nos sim. ajuda a escrever melhor, ele nos ajuda a ler melhor, a articular, a conversar melhor. Então, assim, eu queria que as pessoas entendessem que ali não é só um amontoado de palavras e páginas, que ler dá sono. Eu queria que as pessoas Uhum, entendessem que ali atrás, através daquelas páginas, tem sonhos. E que eles podem trazer para nossas vidas algo assim que é inimaginável. Eu não consigo mensurar para você, Juliana. uhum, Então, eu comecei a fazer palestras em organizações, escolas, e levando isso, né, para as pessoas, o meu amor pela escrita, o meu amor pelos livros. E uhum, muito interessante essa questão de fazer palestra, porque as pessoas me viam, poxa, você tem 20 anos, você tem 21 anos e já publicou uhum, um livro. E assim, as pessoas começam a acreditar que realmente, né, resulta em algo bom você ter o hábito da leitura, né, e o hábito da escrita. uhum, E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pensar assim, quantas pessoas como eu lá atrás não tiveram apoio existem hoje, né? Às vezes sim. uma pessoa que pensa em publicar um livro, mas está totalmente perdido porque o mercado editorial é muito vasto, porque às vezes tem a ideia do livro, mas não sabe como desenvolvê-la, ou Uhum, sabe como desenvolvê-la, mas não sabe como chegar lá na publicação. Então, é algo que eu aprendi sozinha e eu queria levar isso para as pessoas. Eu queria ser para essas pessoas uma coisa que eu não tive, entende? Então, hoje eu uhum, oriento em torno de 3 pessoas. A gente está caminhando assim para o mercado editorial e uhum, é gratificante, sabe, Juliano?
são coisas que traz assim pra gente assim como que a leitura é fantástica, como que a escrita é Uhum. um mundo vasto demais pra gente, entende? E eu faço isso com muito prazer, eu falei que é gratuito, né, o projeto. E então assim, eu amo fazer o que eu faço, eu amo dar orientação. Às vezes eu termino a orientação ali com as pessoas assim, com o olho cheio d'água, porque é uma Uhum. emoção muito grande, Juliana, a pessoa ter esse sonho de publicar e você vê a pessoa se esforçando para aquilo, não pelo fato de que lá na frente ela vai ser uma escritora famosa, não. O meu Uhum. quesito principal para eu orientar essa pessoa é que ela tem amor pela escrita, entende? Não pelo Uhum. fato do que a publicação vai trazer para ela. O É, principal motivo é que a pessoa tenha paixão pela escrita e que ela goste de escrever, que a escrita seja talvez uma válvula de escape para ela, um hobby, uma paixão mesmo, entende? esse ponto é bem legal, assim, porque a escrita ela é muito além ali do ofício mesmo. Ela mexe com vários campos, né? Da realização, daquele sentimento de você ser capaz, você se sentir capaz, você empodera pessoas, ajuda em vários campos, assim, né, da vida. Você contando, assim, dessa orientação, eu lembro, acho que foi agora no Natal, família reunida e tudo, tem um tio meu, ele tem 70 anos, e ele comentou comigo que ele está querendo publicar o primeiro livro dele, com 70 anos. E ele sempre gostou de literatura de ficção científica, sempre leu muito, né? Isso eu herdei também muito do meu avô materno. E eu achei tão legal assim que ele veio, né, meio tímido, assim, conversando e tal. E eu falei assim, né? É muito dinâmico, né? Esses eventos de família e tudo. Então, em 10, 15 minutos ali, eu falei o máximo que eu consegui para ele. E eu senti do tipo assim, que ele ficou feliz, do tipo, que é possível, porque a pessoa pensa, ou eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, ou isso não é para mim, ou às vezes para quem não conhece, né, acha que é quase que impossível publicar um livro, né? Quem ainda não tá no meio igual a gente acha que é quase impossível, né? Ah, ninguém vai querer meu livro, é só grande editora que publica. Então ainda tem essa distância. Quando a gente encurta essa distância e a pessoa vai vendo cada vez mais próximo do sonho ser realizado, é muito satisfatório, né? É muito incrível. Exatamente, Juliana. Às vezes é um preconceito que nós mesmos temos com a gente, né? Essa Sim. questão de ser velho. Mas velho Uhum. mesmo é esse preconceito, porque pode ser a idade que for. Uhum. Você pode estar, assim, independente do que seja, as palavras vão continuar vivas ali, entende? Então, assim, Uhum. esse tipo de pessoa que eu busco e que eu amo orientar, que eu vejo que tem Uhum. a paixão pelas palavras, pelas histórias, é maravilhoso. E você tem um ganho muito grande, eu imagino, do que é aquela coisa, a melhor forma de aprender é ensinando, né? É Então, isso assim, ao, mesmo. ao mesmo tempo que você vai orientando, isso é um ótimo exercício para maturidade sua como escritora, né? Exatamente, Juliana, porque às vezes as pessoas que eu oriento, os novos autores, eu chamo eles assim, eles me trazem situações que eu mesma nunca passei. Então, É eu verdade. vou pensar no modo, numa saída para eles, e eu sempre falo, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. E assim, Uhum. escrever é como um jogo de dama. A gente vai movimentando ali os personagens, os jogos, naquelas casinhas, para a gente chegar num final bom, entendeu? E assim, a Uhum. gente pode fazer o que a gente quiser com a história é sua. Durante esse processo de criação, se divirta, se apaixone, Uhum. conte para as pessoas. Porque escrever é isso, Juliana, é uma arte. Sim. E da arte a gente tem que tirar todo e qualquer proveito. Ah, exato, concordo. E, e qual que é o seu objetivo, assim, com o projeto? Não pontual, o objetivo é assim, aonde você quer chegar com ele, onde você quer alcançar, qual que é a sua visão, assim, desse seu projeto de orientação? Se eu pudesse fazer o Brasil inteiro conhecer esse meu projeto, seria Uhum. perfeito. Assim, eu falo para os meus novos autores que a minha recompensa vai, vai ser ver eles da mesma forma que eu estive um dia na publicação do meu livro, né? No Uhum. lançamento dele, assim, radiando alegria, segurando ele em mãos, dando Uhum. autógrafos, tirando foto, aquilo ali, com certeza vai ser a maior recompensa.
mas eu queria muito mesmo algo mais completo, mais amplo, por assim dizer, Uhum. né? Que não alcance só pessoas assim de cada cantinho, Sim. mas e já até me sugeriram, né? Poxa, Samara, por que que você não abre um canal no YouTube dando dicas, como você faz com a orientação? Mas Uhum. quem disse que eu tenho a cara e a coragem? Quem sabe no futuro, porque assim, é um projeto que eu não, até hoje nunca vi ninguém fazendo. Uhum. E eu acho lindo essa questão da pessoa orientar, né? E assim, genuinamente, sem, no meu caso, eu não busco nada, não peço nada deles, só que eles se comprometam com a história e que não largue essa paixão, né? Uhum. É Quem legal. sabe É. futuramente isso não se espalhe pelo Brasil, é meu sonho. Não, e um ponto bem interessante, assim, porque você, né, é bastante nova, tem toda uma. Pô, tem muito tempo pela frente, porque assim, o projeto vai crescendo, vai amadurecendo da mesma forma que você vai crescendo e amadurecendo, né? Meio que uma. Vai evoluindo, vai avançando, isso é muito natural. Mas é um ponto que você tem aí que eu compactuo, que tem pessoas que, eu não sinto confiança ainda para ajudar alguém porque eu não sou nada, eu comecei agora, eu tenho um pouco, e tem gente que evita, assim, às vezes tem alcance, às vezes tem oportunidade, mas não passa esse conhecimento para frente. Eu já penso o contrário, um pouquinho que eu aprendo, eu já passo para alguém. Um pouquinho que eu sei, eu já repasso. Pode parecer pouco, mas para outra pessoa pode ser, assim, destravou um bloqueio de muito tempo. Então, um detalhe ali que a gente sabe pela experiência que a gente vai acumulando, eu gosto sempre assim, de pega, absorve e passa. E por aí vai. Está Então, certíssimo, eu Juliano. acho que você pensa bem parecido comigo nesse sentido, né? Sim, exatamente. E assim, eu não tenho muito o que falar. Eu não sou reconhecida assim no Brasil, né? Como nós temos aí Paula Pimenta, Thalita Rebouças, Uhum. mas Ainda, né? ainda, mas o pouquinho que eu sei e eu quero passar, e como você disse, às vezes o pouco que eu sei é muito para o outro, entende? Uhum. É, Então, que é muito uma questão de perspectiva, né? é, Porque que o momento que a gente está hoje, né? A gente tende, eu imagino que você também, eu sou muito assim, eu sempre estou buscando aprender mais, então eu sempre acho que eu sei menos do que realmente sei. Só que a aham. gente vai acumulando bagagem ali, né? A gente vai acumulando conhecimento. E às vezes quem descobre o mundo da escrita hoje, que sabe zero, qualquer frase, qualquer site que você manda para a pessoa já é algo grandioso, né? Isso, exatamente. Às vezes os meus novos autores vêm com um problemão assim para eles, e aí a gente conversando, trocando ideias, no final eles falam: "Poxa, Samara, é isso. Nossa, é Uhum. tão bom". Assim, às vezes quando a gente termina de conversar, eles agradecem e eu paro e penso: será que eu sou merecedora mesmo disso? É tão bom. Eu queria muito uma vez gravar uma orientação assim, porque parece que eu me transformo em outra pessoa. Não sou essa aqui que você Sim. está conversando, Juliana. Aham. Assim, é, então esse meu projeto ele surgiu mesmo com a finalidade das pessoas terem o que eu não tive lá atrás e Sim. se tornarem muito mais do que eu sou hoje, sabe? Preparar novos autores e mostrar para eles que não é porque a gente está no Brasil que nós não podemos ser escritores, muito pelo contrário, a gente tem que lutar mesmo e correr atrás. Nossos sonhos têm que Uhum. correr atrás mesmo. Sim. É muito nobre esse gesto, né? Porque tem muita gente que faz isso, que também não é errado, mas faz com viés financeiro, né? Com consultoria, cobrar, até como uma profissão no meio literário, né? E quando faz assim, basicamente de coração, né? É, bem incrível, assim. Bom, Sim. é, Samara, é isso. Eu agradeço a conversa, adorei conhecer você, sua história. Parabéns pelo projeto, por toda a dedicação que você teve. E, pô, e você falou, você é bastante nova, você tem toda uma jornada bem longa aí na literatura. E espero que você alcance tudo que você planeja e que você deseja. Juliano, eu que agradeço de todo o meu coração, estou muito feliz. Esse programa que vocês têm, assim, parece que reaviva a gente, né? Igual suas perguntas me fez lembrar do passado. É legal E falar, né, assim, é da muito gente, né, do bom. que a gente gosta, né?
É muito gostoso. E assim, com uma pessoa que entende também, às vezes, os seus sentimentos, não tem outra, não tem palavras para medir isso. Então, eu agradeço muito, muito pela oportunidade. Muito obrigada e todo sucesso para vocês também. Obrigado. E, bom, antes da gente encerrar, como que as pessoas te encontram? Qual que é o melhor canal? É no Instagram? Qual que é o melhor canal para as pessoas conhecerem seus livros, projetos? O melhor é o Instagram. Lá tem o link de todos os Uhum. meus livros. Quem me chamar no Instagram, eu respondo sempre, sempre. Sempre estou lá respondendo. Samara Nog, underline, escritora. Tá, Sempre. Pode me chamar que eu respondo. legal. Ótimo, então. Obrigado, Amaro. Um abraço para você. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.